Olá pessoal, iniciamos então mais uma aula e hoje então veremos um pouquinho mais sobre efeitos de sentido. Estudaremos então os conceitos, suas características, quais são os efeitos de sentido existentes, tá? E seus usos. Tá? Primeiramente, o que é efeitos de sentido? Então assim, durante então, eu vou ler aqui primeiramente, tá? Depois então eu explico melhor. Então, durante a produção textual, muitas vezes utilizamos recursos para expressar algum sentido além do óbvio. Esses recursos são chamados de efeitos de sentido e podem ser construídos por meio do duplo sentido, da ambiguidade, da ironia e do humor. Hoje vamos analisar, mais especificamente, então, a ironia e o humor. Então, o que é o efeito de sentido? Às vezes, quando nós queremos, então, expressar algo, a gente pode fugir do óbvio. Não sei se é aquele texto mais padrão, vamos dizer assim, aquele texto mais formal. Nós podemos, então, usar outros recursos para que o nosso texto seja, ou às vezes, mais engraçado, mais interessante. Então, quando a gente usa o duplo sentido, a ambiguidade, a ironia, o humor, a gente traz, então, um interesse maior, então, para o nosso texto, seja ele qual for. Então, estudando especificamente a ironia. O que é a ironia? A ironia é uma figura de linguagem utilizada, para dizer-se algo por meio de expressões que remetem propositalmente a algo oposto do que se quis dizer. Seu uso é bastante comum e esse jogo de sentidos que se ligam pela inversão gera muitas vezes um tom de comicidade, que é então algo cômico, ou de deboche, A ironia é utilizada basicamente, às vezes pra gente, principalmente no dia a dia, pra gente, por meio assim do deboche, Por sua versatilidade, é um recurso estilístico muito comum e usado em diversas possibilidades. Então, o que é a ironia? O que quer dizer aqui? A ironia é quando você quer dizer algo, mas você diz o oposto disso. Você usa a ironia, então, Por exemplo, vamos ao exemplo para ficar mais claro. Olha, vamos fazer de conta que você está na sala de aula e entrou um menino novo, tá? E ele entra na sala assim diretamente, não dá um oi, não dá uma boa tarde, não cumprimenta ninguém, nem professor, nem aluno. Você vira para o seu amigo ou para sua amiga e diz assim: que menino educado, entrou sem cumprimentar ninguém. Quando você fala aqui, que menino educado, entrou sem cumprimentar ninguém, aqui, na verdade, você não quis dizer que ele é educado. Você quis dizer o contrário. Você está usando a ironia, o deboche, para dizer que, na verdade, aquele menino é muito mal educado, porque ele não cumprimentou ninguém, tá? Então, isso que é a ironia. É quando você diz o contrário de que você quis dizer. Aqui você disse que ele era educado, mas, na verdade, você queria dizer que ele era mal educado, tá? E a gente usa muito isso no nosso dia a dia, ou para rir de uma situação, ou para debochar, enfim. É muito comum a ironia. Então, nos textos, quando a gente faz isso de propósito, dependendo do tipo de texto, uma charge, uma tirinha, é interessante, tá? Desde que seja feito de propósito, não que a pessoa não perceba nem sequer que está utilizando a ironia, ok? É um recurso muito usado para às vezes até criticar, para gerar humor, enfim. A ironia também ela tem uma função muito importante, interessante, que é a crítica, Ela tem muita função de trazer algumas críticas, principalmente em charges, tirinhas, cartoons, enfim, Ela tem um objetivo ali, por meio da ironia, às vezes criticar algo, mas sem ser daquela maneira tradicional, falando diretamente, ela utiliza, então, a ironia. Então, é frequente encontrarmos ironia em diferentes textos com os quais entramos em contato diariamente para o desenvolvimento da nossa competência de bons leitores. É essencial que saibamos identificar a ocorrência da ironia nos textos, pois somente assim seremos capazes de dar a esses textos a interpretação pretendida pelo seu autor. Então, é muito importante que a gente saiba o que é ironia, porque às vezes no texto você pode se deparar, com uma ironia e às vezes você sequer perceba porque, você não tem esse senso crítico de perceber a ironia e passa batido e acaba que você interpreta de uma forma errada, então, aquele texto.
Então eu trouxe um exemplo aqui de um cartoon que a gente possa então observar como é que funciona a ironia. Então, vocês observam que o cartoon tem então essa imagem aqui escrito, né, democracia, bem grande. Aí tem aqui na frente como se fosse a fachada de um prédio, né, a porta aqui, o segurança, escrito Clube Brasil, uma família tentando entrar então. E aí os seguranças falam então, sinto muito, senhor, a festa é só para os sócios. Tá? O que a gente pode então interpretar dessa tirinha? Ele utilizou então a ironia aqui, tá? A gente tem que ter um senso crítico para observar então que nessa charge há uma ironia, né, que foi usada para criticar algo, tá? Vamos analisar então. Então, por que a ironia ali? Porque, ó, espera-se então, eu vou ler aqui, tá? Depois eu explico. Espera-se que em uma sociedade democrática, então, o Brasil é um país democrático. Então, em teoria, né, todos os cidadãos tenham direitos e deveres iguais. Então, esse é o conceito de democracia. Seja você pobre, rico, homem, mulher, criança, adulto, todo mundo tem os mesmos direitos e deveres. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, no cartoon, você observa então que há uma família de brasileiros pobres barrada à porta do Clube do Brasil por não serem sócios. Por que é irônico? É irônico que brasileiros pobres vivendo em um país supostamente democrático não possam participar da festa. Esse termo usado também em sentido irônico leva a concluir que apenas os privilegiados, os sócios, têm esse direito, tá? Em uma sociedade com grande desigualdade social de fazer parte do clube desigualdade social de fazer parte do clube da democracia, aqui constitucionalmente todos deveriam ter acesso. O cartunista, por meio da ironia, denuncia a existência no Brasil de diferentes categorias de cidadãos, tá? Então, resumindo, como falado, em teoria, a democracia, então, é o conceito de que todas as pessoas têm os mesmos direitos e deveres. Então, se você é uma pessoa pobre que ganha um salário mínimo por mês, né, e tem uma outra pessoa que ganha R$1 milhão por mês, vocês são dois cidadãos iguais e merecem os mesmos respeitos, têm os mesmos direitos, não podem ser tratados diferentes por conta de sua classe social. Deixa eu botar aqui. E aqui, né, o cartunista evidencia isso, tá? Em teoria, a democracia era para todos, todos deveriam, né, poder entrar, mas apenas os sócios, ou seja, os privilegiados, podem entrar. Quem é da classe pobre, baixa, não pode, tá? Então, o cartunista, essa charge, eu não consegui encontrar aqui. Ah, tá aqui. Aqui, ó, a fonte dele. O cartunista, então, dessa charge, ele faz, nesse cartoon, ele faz, então, uma crítica a isso, ao fato do Brasil, em teoria, ser um país democrático, mas a gente sabe que, infelizmente, todo mundo não é tratado igual, ainda mais se você for de uma classe baixa. Tá? Agora vamos ver, então, como o humor funciona. Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito do humor. Então, o humor também é utilizado nos textos para fazer graça, né? Existem diversos tipos de gêneros textuais, né? Existem os gêneros mais formais, mais sérios, mas isso significa que todo gênero, todo texto, ele tem que ter uma formalidade no sentido de ser sério, né? A gente pode utilizar esses recursos para trazer uma graça, um tipo de sentimento e expressões diferentes no texto. Então, assim como a ironia, o humor também tem esse intuito. Inclusive, dentro da ironia há humor, né? Porque a ironia é, de uma certa forma, né, um humor também. Então, eu vou trouxe um textinho aqui que contém humor, né? O título é Reações do Álcool. Na aula de Química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O aluno responde. Aqui, no caso, numa aula de faculdade, tá? Chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente, ser amigo de todo mundo. O professor então diz, tirou 10. Então aqui, lógico que não era essa reação do aluno que o professor estava perguntando, mas ali o aluno decidiu fazer uma graça e falar outra coisa. Então isso é humor. Então assim, ó, veja que a construção do humor é feita a partir da resposta inesperada do aluno que surgiu ao contexto das relações químicas abordadas
na disciplina. Então, o aluno então utilizou desse sentido do álcool, né, reações do álcool na aula de química e as reações do álcool na pessoa, né, quando bebe, para fazer uma graça. Então, em muitos textos você pode encontrar então pitadas de humor, textos ou frases que venham com certo humor para expressar algo, né, algo diferente nos textos. Vamos observar então um caso de uma tirinha que contém humor. Romeu e Dalila. Romeu fala então para Dalila: que olhar é esse, Dalila? Ela responde: olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, de tédio, solidão, sorte. Ele fala: pensei que fosse conjuntivite, né? Porque então até eu trouxe uma perguntinha aqui pra gente pensar. Por que há humor então nessa tirinha? Onde há, na verdade, né, o traço de humor. E quando ele diz assim, ó, que olhar é esse, Dalila, quando ele diz, ou quando ela diz, olhar de tristeza, mágoa, desilusão, ou olhar de apatia, até de solidão, ou sorte, pensei que fosse conjuntivite. Qual conjuntivite? Conjuntivite, perdão. Então, qual que é a parte ali que a gente, vamos assim, ri, né? Seria, então, na última parte aqui, quando, ao invés de ele se importar com a tristeza dela, né? Que ela fala que tá triste, que tá magoada, que é isso, ele apenas fica feliz pelo fato de não ser conjuntivite, mas não se importa, então, com os sentimentos dela. E a gente, né, de certa forma, acha graça ali no final, porque a resposta é inesperada. Então, seria, então, a D. Então, vamos analisar aqui. Então, na tirinha que embasa esta questão, o sentido de humor aparece na última fala. Vale lembrar que o cômico Vale lembrar que o cômico é decorrência de uma distorção. No primeiro balão, Romeu dá a impressão de querer saber o que está oculto por trás do olhar de Dalila. Quando em seguida ela revela a tristeza que sente, ele considera sorte por não se tratar de uma conjuntivite. Ou seja, rimos porque o último quadrinho distorce o aparente interesse de Romeu pelo olhar de Dalila. Então, isso é deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tirinha. Então, isso é um traço de humor. Por quê? Aqui a gente estava esperando algo. Isso daqui, ele distorce totalmente o que a gente espera. A gente esperava, então, que, né, que ele fosse ter compaixão, sentimento por ela, e na verdade ele só diz que é sorte por não ser conjuntivite, tá? Então isso é o que a gente viu hoje, tá bom? Os efeitos de sentido, humor e ironia. Espero que tenham gostado e até a próxima.